Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Cadê o obreiro? Já vai passar aí no seu lugar. Enquanto os irmãos vão contribuindo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Alguns irmãos hoje me avisaram que não poderiam vir nesse tempo seco. Tem gente com crise de rinite, com gripe, com resfriado. E a recomendação é ficar em casa mesmo, mas eles até me avisaram, pastor, eu não vou porque nós tá meio... Então teve uma galera aí que me mandou mensagem hoje. E do começo do culto pra cá, minha garganta começou a ficar meio estranha. Mas eu tô bem. Vocês não se afastam de mim, não. Eu quero trazer algo simples, breve da palavra. Mateus capítulo 7, no versículo 9, versículo 11. Glória a Deus. Mateus 7, 9 diz assim: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Amém, igreja? Feche os teus olhos. Pai, nós estamos em sua presença, Pai. E nesse instante nós pedimos para que o Senhor venha continuar a falar conosco, para que tudo aquilo que tem sido falado até aqui venha estar de acordo, papai, para que nós possamos, papai, alinhar desde a primeira oração até a última oração, seja tudo conforme aquilo que o Senhor disse. E até aqui tem sido assim, papai, nós cremos nisso. Eu também, papai, eu quero estar nesse plano, ao qual eu quero ser usado para falar aquilo que o Senhor quer, aquilo que a sua igreja precisa, aquilo que nós precisamos para ser. Em nome do Senhor Jesus, a cada um que está aqui ou cada um que está nos seus lares, eu quero clamar para que o Senhor venha falar conosco no nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode desocupar suas mãos e dar uma linda e forte salva de palmas. Glória a Deus. Irmãos, não foi uma semana fácil. Nós tivemos uma perda enorme nessa semana. Perda para nós, mas para o céu uma riqueza enorme chegou. Nossa missionária Júlia, Deus permitiu que ela se fosse. E nós estamos aqui também para apoiar a vida do esposo da nossa irmã, João, a filha, Cássia, que mesmo nesse momento, numa semana difícil, decidiram vir adorar a Deus. Isso é exemplo para nós. E eu quero aproveitar que eu estou falando disso. No dia do falecimento da nossa irmã, eu fui até o hospital para me encontrar com o irmão João. E ali ele ainda teria que resolver. Eu quero pedir permissão para falar isso, tá bom, João? Resolver algumas coisas na funerária. Eu acompanhei, fui até lá. Eu, a pastora, a Suzy também estava junto com a gente. E chegando ali, colher alguns dados, a identificação, os dados pessoais. Algo me chamou a atenção de tudo aquilo ali. Uma burocracia danada. E na hora, e uma pergunta e uma resposta me chamou a atenção. E eu guardei aquilo para mim. Ele pergunta para o irmão João: ela deixa algum... Ela deixou, João? Material ela deixou? Não. Na hora, meu espírito começou a saltar dentro de mim, começou a dizer assim:
aqui na terra, ela pode não ter acumulado bens, mas o galardão que a recebe lá no céu são com honrarias de alguém que clamou, de alguém que muitas vezes vinha aqui na frente, e a impressão que dava é que era a igreja que estava doente, ela que estava sã. Ela chegava com palavras de esperança, dizendo para nós: vamos lutar, porque Deus tem lutado por nós. E ela vinha aqui com seus lindos louvores antigos, os corinhos, e vinham aqui, aquilo animava, e aquilo alegrava, e aquilo nos levantava, aquilo nos avivava. E como eu disse, a impressão que dava é que era o restante da igreja estava doente, ela estava tentando nos consolar. Então, diante de alguém que decidiu acumular tesouros no céu e não na terra, aquilo ficou um exemplo para mim, e aquela pergunta ficou marcada: ela tinha algum bem no nome dela? Não aqui. Não aqui. Porque eu tenho certeza, querido, que a nossa simples missionária Júlia, no momento que chegou no céu, querido, eu tenho certeza que houve uma recepção calorosa, de maneira que homens e mulheres conhecidos e poderosos na terra, eu acredito que não terão como ela, eu acredito que está tendo. O Espírito Santo, ele não faz nada sem avisar a ninguém. Na quinta-feira nós estávamos aqui cultuando, e durante a tarde o João mandou mensagem dizendo: pastor, a Júlia foi internada, está no quarto tal, assim, assim, assim. E naquele momento, o Espírito Santo disse assim no meu coração: ela não vai voltar para casa. Eu falei: ah, Deus, para. Deus disse: ela não vai voltar para casa. Dei aquilo para mim, e eu comecei a orar. Eu falei: Deus, o Senhor mudou os planos na vida de Ezequias, o Senhor pode mudar na vida da nossa irmã também. E nós chegamos aqui, começamos a cultuar, e no momento que a missionária Rosa está aqui louvando, a Suzy cai em prantos aqui na primeira fileira e começa a gritar, e começa a chorar, e começa a clamar. Todos começam a perceber o que está acontecendo. E no final do culto a Suzy vem: pastor, você ora por mim? Ora. Mas antes, deixa eu te contar, eu tive uma visão. E na visão que eu tive, eu via a missionária Júlia em cima da cama, só que estava diferente, o cabelo todo grisalho. Para quem não sabe, ela estava lutando contra um câncer, e os pelinhos dela já tinham caído, a quimioterapia judia bastante. E a Suzy teve essa visão dela totalmente recomposta, né, Suzy? E ela olhava e via ela com os cabelos grisalhos, como ela costumava usar, e dando um belo sorriso para ela. Naquele instante ninguém sabia ainda que Jesus tinha levado ela. E eu falei para a Suzy: Suzy, foi uma despedida, a irmã Júlia está indo embora. Talvez alguém olharia para mim: pastor, está faltando fé. Eu falei: o Espírito Santo falou, gente. Aí quando acaba o culto, vou subir, estou pondo a comida no prato para jantar, o João liga para mim dizendo: pastor, a Júlia faleceu. Ao mesmo tempo, tristeza pela falta que ela vai trazer, e é uma falta imensa. Ao mesmo tempo me veio uma alegria, que o Senhor disse: tudo foi conforme o meu plano, tudo foi conforme a minha vontade, tudo. No outro dia nós fomos até o velório, fiquei ali por algum instante, até a hora do enterro. Instantes antes eu fiz uma oração. Falo para vocês que eu nunca senti uma paz e uma alegria tão grande em um velório. Era como se a gente estivesse sentindo uma presença de Deus, uma paz que excede todo o entendimento. Eu sentei no banco que fica ali na frente, a minha vontade era de ficar horas ali, porque eu sou naquele lugar. Bom se fosse, todo velório que eu fosse, eu sentia essa paz. O que nós sabemos é, como eu digo para vocês, foi uma mulher que não lutou para acumular bens na terra, mas com certeza o galardão no céu ela está recebendo. E nós? O que nós estamos acumulando?
Quando eu li essa palavra, diz a palavra aqui no versículo 9: qual dentre vós é o homem? Pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Precisamos entender que nosso Pai é um Pai zeloso. E quando eu digo, e a palavra quando diz aqui bens, em outras traduções, na verdade o maior bem que o cristão pode ter é o Espírito. E a palavra vai dizer que se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Quantos aqui já passaram por uma experiência, você está apertado, o que for, você está ali, as parcelas estão no limite, você está comprando o básico ali, só que o seu filho precisa de algo. Você deixa de dar para si e dá para o filho. Você deixa de investir algo para você e dá para o seu filho. Porque nós queremos dar coisas boas aos filhos. É isso que a palavra do Senhor vai dizer. Se nós somos considerados maus, nós sabemos dar coisas boas aos filhos, quanto mais Deus. Ele não nos pode nos dar tudo, mas o que é esse tudo? Será que a palavra do Senhor vai andar na contramão, que vai te incentivar? Ele pode dar? Ele pode. Mas o maior bem que o cristão pode ter, o maior bem que uma pessoa pode ter, é a presença do Espírito Santo na vida dela. Porque na hora, querido, porque na hora que a morte chegar, não vai perguntar se você tem um diploma, não vai perguntar se as suas contas bancárias estão registradas, perguntar se o seu nome, se o seu score está 999, não vai perguntar se você tem bens, se você tem casas no seu nome, se você tem carros no seu nome, mas algo simples, o céu vai perguntar para nós: cadê o seu nome no livro da vida? Porque o nome da vida é o nosso passaporte para que nós possamos viver a eternidade. O que é eternidade, pastor? A eternidade é aquilo que as pessoas estão se esquecendo nos dias de hoje. Eternidade é aquilo que Satanás, ele está plantando de uma maneira deturpada em muitos corações. Como assim, pastor? Nós perguntávamos há 20 anos atrás para alguém: se Jesus vier agora, qual é o seu sentimento? Meu Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, se cada 10, 2 falar isso, glória a Deus, os outros 8 vão dizer o seguinte: mas pai, não deu tempo de eu fazer isso, não deu tempo de eu fazer aquilo outro, não deu tempo de eu tirar aquele negócio, não deu tempo de eu casar, de eu ter filho, não deu tempo de me formar, não deu tempo para aquilo. Sem perceber, nós estamos aprendendo a amar muito mais as coisas da terra do que a Deus. E eu digo para você que não há pecado algum de você almejar uma formação, de você almejar o seu casamento, de você almejar filhos, de você almejar carro, uma casa, um bom trabalho, um bom cargo. Não há nada de errado nisso. O problema é quando nós deixamos Deus em segundo plano. O problema é quando nós não deixamos mais o Espírito tomar conta de nós. Quando a palavra vai dizer: se vós, sendo maus, sabeis que dar coisas boas, quanto mais eu não vos darei o Espírito. E quando Deus está falando o Espírito, Ele está falando que é o Espírito que nos move. É o Espírito, é aquele Espírito que lá no jardim foi soprado nas narinas de Adão. Eu sempre, quando eu estou em dificuldade espiritual, eu volto para o Gênesis, quero achar alguma saída. O Espírito Santo me ensinou uma estratégia: volta no início, porque no início foi ali, foi o propósito original, o propósito principal. E o que era no início? Era um homem que, sem o Espírito soprado nas narinas dele, ele era apenas pó, ele era apenas barro. Você, Deus, acha que é alguma coisa, mas simplesmente é uma lama modelada. Não seja assim, querido. Tem muita lama modelada por aí, achando que é o último barro do pacote. Sem o sopro de vida, você não se torna alma vivente. Mas pastor, eu estou aqui me mexendo. Queridos,
funciona, o cachorro da rua funciona, o gambá que mora lá na mata do lago lá funciona, os coati que come lixo dos trailers, tudo lá, eles funcionam tudo. O que é funcionar? Funcionar é você estar de acordo com a natureza terrena. E quem te disse que a sua natureza é apenas terrena? A natureza terrena está aqui presa no pó, é apenas barro, tudo isso, como diz a palavra, do pó nós viemos e do pó nós tornaremos, mas aquilo que foi soprado dentro de você será recobrado. O que nos faz diferente dos animais? O que te faz diferente desses animais que eu citei aqui? Por quê, querido? Se for só para nós vivermos, porque eu quero viver, porque eu quero ter sucesso. Sucesso para um bicho é nascer, crescer, encontrar um parceiro, uma parceira, se relacionar, ter os seus filhotinhos e depois ficar velho e morrer. E às vezes a nossa vida está se resumindo a isso. Não, é importante, querido. É importante sim nós vivemos em família, é importante sim nós buscamos as coisas familiares, é importante sim nós cuidarmos dos nossos lares, mas a palavra do Senhor vai dizer que o maior presente que Deus pode nos dar é o Espírito. Eu não estou lhe proibindo de você buscar as coisas desta terra, eu não estou lhe proibindo de você buscar o sustento da tua casa, eu não estou lhe proibindo de buscar esse sonho que é almejar, crescer, se relacionar, buscar um emprego, ter a sua prole, ter a sua família, mas não se esqueça de algo: as coisas do Espírito precisam permanecer sobre os nossos. Se encontrar com Jesus precisa ser restaurado e renovado dentro de nós, que ao deitarmos a cabeça no travesseiro, a nossa preocupação não seja o que eu vou conquistar para o dia de amanhã, mas que ao deitar a nossa cabeça no travesseiro, a nossa preocupação seja o que eu posso para agradar a Deus no dia de amanhã. E o inimigo está enganando, achando que vai viver para sempre. Sabe por que o coronavírus tanto tem amedrontado as pessoas? Se a gente for perceber, há 10, 15 anos atrás, teve alguns surtos de algumas enfermidades também. Entre elas a gripe suína, lembra? Teve gripe suína. Teve outros aí, mas eu acho que a mais recente foi a gripe suína. Teve H1N1. Morreu gente. Está morrendo até hoje. O jornal fala, não, gripe suína, morreu gente, sim, está morrendo até hoje, sim. Gripe sazonal, que é a gripe comum, pegou, até hoje não pega gente, morre gente por isso, morre. Só que o inimigo achou uma estratégia de amedrontar as pessoas. E a mídia está sendo um canal de informação, mas um canal também de pânico. Há tempos atrás, eu não me lembro, na epidemia que teve de H1N1, de gripe suína, as pessoas ficarem andando de máscara. Mas sabe por quê? O inimigo está conseguindo conciliar algumas coisas. Quais são essas coisas, pastor? As pessoas, como elas têm medo de não concluírem os teus planos, elas têm medo de morrer. O maior medo das pessoas hoje é a morte. E o apóstolo Paulo vai dizer, gente, o morrer é ganho. O morrer é ganho. O maior medo que as pessoas têm hoje em dia, eu falo 95% das pessoas, se eu perguntar qual é o seu maior medo, e completar as coisas que eu comecei. Gente, eu não posso ser hipócrita e dizer que eu não fico preocupado talvez de eu deixar, mas eu sei que quem dá sustento à minha casa, eu sou apenas uma ferramenta de Deus para a vida da minha esposa, das minhas filhas. E Deus, Ele cuidaria. Mas nós precisamos entender que nós precisamos nos desgarrar um pouco mais das preocupações do cotidiano. A galera está com medo, a galera está apavorada porque elas estão com medo simplesmente de não viver um pouco mais nessa terra, a qual a Bíblia já vai dizer que vai ser passageira. Quantos têm a noção da realidade? Qual é a realidade, pastor? A realidade é que a eternidade é muito mais real do que isso que a gente está vivendo hoje. O ser humano viveu aí
vamos dizer que é aproximadamente uns 6.000 anos, perto da eternidade, querido, isso aí é um rabisco. Eu dou o exemplo desse tapete, eu gosto de usar esse tapete de exemplo aqui. Aqui deve ter, sei lá quantos mil fios aqui. Nós compramos ele logo que nós... Sabe que eu já dormi em cima desse tapete aqui, gente? A primeira vez que nós moramos na igreja, eu perdi a chave. E eu ia passar a dormir em cima desse tapete. Não tinha para onde ir. E ele é bom, porque nem para arrancar um fiapo presta. Mas eu arranquei um fiozinho aqui. E mais uma vez eu dou esse exemplo. Esse fiozinho, perto de tudo que está aqui, vamos supor que tem uns 3 milhões de fios igual a esse aqui. Esses 6.000 anos que a humanidade passou na Terra, é só isso aqui, perto da eternidade. Agora, se só isso aqui simboliza a nossa passagem aqui da Terra, quer dizer que isso é pequeno demais para me preocupar. Quer dizer que eu tenho que me preocupar com o restante. E você não vai ter tempo, querido, de realizar tudo nesta capa, porque isso aqui é apenas material. Como eu disse, é um pó. E do pó, tudo aquilo que veio do pó vai voltar. Nós precisamos voltar a receber aquilo que Deus tem preparado. E o melhor que Ele tem preparado é o Espírito para a sua igreja. Nós precisamos voltar a nossa mentalidade, a uma mentalidade que a gente volta coisas relativas à eternidade. Numa mentalidade onde a gente vai continuar trabalhando, vamos continuar lutando sim, vamos continuar nos prevenindo sim, vai usar álcool gel, vai usar máscara, mas uma mentalidade que não vai me atemorizar, não vai me apavorar, que não vai me parar no meio do caminho, porque a igreja precisa prosseguir. Com vários pastores nesses dias em que a igreja esteve paralisada, eu achei que só aqui que aconteceu isso. Foi os cultos, teve culto aqui que eu acho que na live tinha mais gente que no culto depois que liberou. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O problema deve ser só na terra fértil. Aí eu conversei com o pastor de igreja grande aqui em Garça. O pastor, não sei o que está acontecendo. Assim, para não dizer que todos os cultos a galera estava um pouco amedrontada, um pouco mais recuada. No último culto, que foi num domingo, foi o culto que veio mais. E engraçado que aqui também foi o culto que veio mais. Acho que aquele dia veio umas 80 pessoas aqui. As pessoas, elas estão se prendendo, elas estão se amedrontando. Por quê? Elas não querem que aconteça nada no seu físico que venha interromper o seu plano para fazer as coisas aqui na terra. Mas não deixe que nada, querido, assole o seu espírito, porque é o seu espírito que vai dar continuidade à sua vida, porque a sua vida é eterna, não é apenas aqui. Se vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o vosso Pai, que não pode vos dar o Espírito, porque é Ele que vai nos conduzir à vida eterna, porque é Ele quem vai nos renovar, porque é Ele quem vai nos levar a ter uma mentalidade que excede a mentalidade das coisas terrenas, mas uma mentalidade que vai ao céu. Pastor, é que eu não conheço o céu. Se Deus revelasse 1% daquilo que é o céu para você hoje, você ia dizer para Ele, eu quero ir para o céu agora. Uma amostra. E a amostra que ele teve era o seguinte: ele chega na porta, nos portões celestiais, e ele percebe que tudo aquilo que os homens buscavam aqui da terra, lá simplesmente vai servir de passarela, porque as ruas são de ouro. Eu acho que isso fala para nós o seguinte: tudo aquilo que os homens buscavam, dava o sangue. Você vai em continentes, em lugares. Se você for, assiste um documentário, em vez de ficar assistindo um monte de série que você fica tudo com a cabeça coisada, cheio de tranqueira, tanta coisa que tem, gente. Como eu disse, não é pecado você assistir um filme, não é pecado, não é. Mas assiste alguma coisa que vai acrescentar. Assiste um documentário sobre a Serra Pelada, onde muitos morreram atrás de um pedacinho de ouro. Assiste um filme
chama diamante de sangue, da luta lá na África, que os governos, até governos, se envolviam para retirar diamantes das minas lá da África. Ali muitos morreram, por quê? Buscando riquezas, buscando posses, buscando poder. E João chega dizendo: as ruas são de ouro, os muros são de cristais e de jaspe. Deus nas entrelinhas estava dizendo: quando vocês chegarem aqui, nem se preocupa com relação a isso, porque aquele que vencer, tudo aquilo que ele não conseguiu ter acesso na terra, lá no céu você vai ter acesso aqui, ó, a qualquer coisa. Nós precisamos voltar a amar o céu novamente. Nós precisamos orar, e a nossa oração precisa ser: Maranata, a hora vem. O arrebatamento já começou, igreja. Já sim. Para aqueles que já morreram, o arrebatamento já chegou. Aí eu pergunto para você: e se a sua hora chegar agora? O que você vai entregar? Planos incompletos? Tenha pelo menos uma coisa completa na tua vida: o desejo de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. A Bíblia vai dizer em Oséias, no capítulo 4, no 6. Faz tempo que eu não cito essa palavra. Eu já vou terminar, para a gente orar e terminar. O meu povo foi destruído porque lhe faltou porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Muitos falam que Deus, ele é um Deus tão amoroso, né? Às vezes Deus, na visão de alguns, é tipo uma espécie de ursinho carinhoso, que ele está lá: vem cá, filho. Quando você se esquece do conhecimento de Deus, automaticamente as coisas se rompem. É por isso que tem muita gente sofrendo. Acho que eu marquei muitos de vocês numa publicação de ontem para hoje, que fala a respeito da palavra de Deus. Quantos viram? Gasta 2 minutos pelo menos da sua vida para assistir esse vídeo, gente. Que uma pessoa que lê a Bíblia pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, ela tem a sua vida mudada. Eu não estou falando de você ficar 24 horas. Mas o povo foi destruído porque faltou o conhecimento. A maioria das pessoas que vêm e pedem oração para mim não é via de regra, gente. Eu não nego oração para ninguém, eu sei do momento de cada um. Mas a grande maioria que vem: pastor, ora, porque eu estou passando por um momento horrível, porque eu estou assim. Eu pergunto para a pessoa: está tomando ceia? Está orando? Está lendo? Então, pastor, que está uma luta. Pois é, se está uma luta, como é que você vai lutar sem as armas necessárias? O povo foi destruído porque faltou conhecimento. Esse conhecimento remete às coisas espirituais. Tem muita gente sofrendo porque parou de fazer aquilo que é o Espírito que mandou. Tem muita gente sofrendo. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse instante. Pode apagar essas luzes, eu vou fazer uma oração, nós já vamos terminar. E na hora que terminar, você não precisa ficar abraçando. Que vontade de abraçar todo mundo, mas tem gente que é meio receoso, tem gente que é meio assim. Mas pelo menos um café você vai tomar ali, não vai? Ô, gente, não deixa eu tomar o café, não. Pastor, que palavra. Ô, gente, eu preciso pregar com aquilo que o Espírito, eu prego conforme as experiências que eu vou. E as experiências que eu vivi nessa semana foram condizentes com essa palavra que Deus nos trouxe. Situações que falaram a respeito da despedida de uma irmã ilustre, e repensar qual é as prioridades da vida diante dos acontecimentos que têm se sucedido nesses dias. Põe a mão no seu coração. Pai, a tua igreja está aqui reunida e muitos estão nos ouvindo nas redes sociais nesse instante. A minha oração é, papai, para que nós sejamos uma igreja verdadeira, uma igreja que não rejeitou o conhecimento,
vida de oração. Uma igreja que não rejeitou o seu corpo e o seu sangue. Uma igreja que não rejeitou, Senhor, os seus propósitos. Uma igreja que não deixou para trás a santidade. Uma igreja que não deixou de contribuir com a sua vida, contribuir com os seus bens, contribuir com aquilo que o Senhor nos deu para serem mordomos e não donos. Porque eu entendo que o mordomo, ele pode até desfrutar, mas ele precisa ter a mentalidade de que nada é seu. Agora, quando nós achamos que somos donos, nós usamos quando queremos, nós aplicamos quando queremos, mas nós não queremos ter essa mentalidade, Senhor. A mentalidade nossa nesse instante é para que o Senhor venha nos ensinar a servir e servir com alegria, a orar e orar com alegria, a ler a Tua palavra e ler com alegria, a estar, papai, em comunhão com a igreja e estar em comunhão com alegria. A Tua palavra diz que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriaria, e nós temos percebido tudo isso, papai, diante da igreja. Quando eu digo a igreja no sentido geral, papai, os pastores estão chorando, os líderes estão chorando, porque perceberam que muitos daqueles que andavam juntos com eles, muito bem, elas estavam ali, mas quando as coisas começaram a se estreitar, as pessoas começaram a se dispersar. Mas nós não queremos que seja assim. Nós queremos uma igreja íntegra, uma igreja pura, uma igreja que não clama apenas, papai, por receber bens na terra, porque não há pecado algum nisso, mas uma igreja que entendeu as prioridades, e a prioridade é, papai, acumular tesouros no céu. Então, papai, nos ensina, papai, nos ensina a viver uma vida condizente com o verdadeiro crente. Um crente, papai, que não se abate, um crente que não recua, um crente que não se amedronta, um crente que pode até afundar por um instante, mas ele levanta a sua cabeça e vê o Senhor estendendo as mãos e dizer: vem, que eu te volto à tona novamente. Sim, Jesus, a sua palavra vai dizer, papai, que quando passarmos pelas águas, nos afogar, ou seja, o Senhor, papai, não vai nos livrar das águas, mas o Senhor vai nos livrar nas águas. O Senhor disse: quando pelo fogo a chama não arderá em ti. O Senhor é um Deus que não vai nos livrar do fogo, mas um Deus que nos livrará lá dentro do fogo, e não deixará que um fio de cabelo sequer se queimar. Oh Deus, faz a gente amar o Senhor de todo o coração novamente, Pai. Nos ajuda com as nossas atitudes a honrar o Teu santo nome. Que a gente possa priorizar, papai, mais uma vez, o Teu nome ao invés das coisas. Que a nossa preocupação não seja naquilo que eu vou conquistar, ou naquilo que eu vou ter, ou no diploma que eu vou ter, ou no emprego que eu vou ter, ou na conta que eu vou pagar, mas que a nossa preocupação principal seja primeiramente em Te amar e Te agradar. Que ao abrirmos nossos olhos pela manhã, a nossa oração não seja: Deus, me ajuda a resolver esses problemas, mas que a nossa oração seja: Pai, obrigado porque até aqui o Senhor nos... E o que eu posso fazer para engrandecer o Seu nome nesse dia? E entenda uma coisa, querido: enquanto você adora, Deus coloca tudo no lugar. Enquanto você adora, Deus colocará todas as coisas no lugar. Quantos recebem essas palavras, essa oração? Dá uma linda e forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Quinta-feira, permitindo Jesus, nós estaremos aqui. E não desanimem, queridos. Eu não desanimei esses dias eu até comentei que... Falei: Pai, será que vai ser necessário fechar as portas do templo? Deus trouxe um refrigério, Deus trouxe... E Ele gritou e sussurrou no meu ouvido: eu sou Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E assim Deus diz para a sua vida: até aqui o Senhor te ajudou. Amém? Que o Senhor te conceda uma semana de paz. Lembre-se das prioridades, porque todo aquele que coloca Deus como prioridade, Ele vai te colocar como prioridade. Mas porque muitos rejeitaram o conhecimento a respeito dEle. E como nós conhecemos o Senhor? Leitura bíblica, oração, santificação. Se desobedecer e quebrar tudo isso produz rejeição de Deus, querido,
No momento que você retoma isso, pode ter certeza que Ele te leva até no colo e diz assim: vem filhão, vem filhona, vem aqui que eu vou te ajudar. Aonde você estiver eu vou estar também. Amém? Estende as suas mãos, repita bem forte comigo: com o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua igreja e com ela permaneça, não somente hoje, mas para todos sempre. Só a igreja cheia do Espírito Santo vai dizer bem forte: Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.